Olá, aqui é a Keila e neste vídeo teremos uma continuação do vídeo anterior desta série, em que a gente vai estar criando alguns blocos, alguns componentes de mobiliário e treinar algumas ferramentas de desenho e modificação também. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando nesse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Aqui então, continuando a criação de blocos dentro do AutoCAD, a gente poderia, por exemplo, estar realizando essa mesa. Essa mesa ela tem esse retângulo aqui dentro de 80 de tampo por 190. Então a gente podia começar com um retângulo relativo aqui dentro do AutoCAD. Estou aqui com o AutoCAD 2022 aberto, relembrando inclusive que essas imagens, se você quiser baixar o caderno para treinar junto, o caderno de CAD que eu estou utilizando, tem o link abaixo de downloads, daí você pode realizar o download inclusive gratuitamente. E também eu estou colocando na descrição aqui do vídeo o curso de um amigo meu, que também, se você se interessar, daí você adquirindo, você auxilia aqui o meu canal e o material desse colega também. Agora vamos lá fazer aqui o retângulo RET ou REC, dependendo se você está aqui na versão em português ou na versão em inglês. Enter para entrar com o comando. Daí eu vou clicar para começar e vou fazer @80,180. Opa, digita certo, @80,190 e eu vou dar Enter. Perfeito. E na sequência eu tenho aí também essas cadeirinhas, né? Fazer pelo menos uma aqui. Repara que tem essa distância aqui de 25 e tem esse tequinho aqui de 45, né? 25, 45 e 5, 45. Vamos lá. Vou entrar aqui dentro do AutoCAD de volta. Aqui retângulo RET ou REC, se você tiver na versão em português ou em inglês. Vou dar Enter. E daí eu vou clicar da onde começa. Cliquei. E aqui eu vou dar arroba. Arroba vai ser 25,45 e eu vou dar Enter e já vou selecionar ele e já vou M de mover, vou dar Enter, vou clicar de onde está, apontei aqui para cima, vou digitar 15 e vou dar Enter, né, que era essa distânciazinha aqui de 15, que também é igualzinho aqui do outro lado. Daí, esse elemento, ele tem 5 por essa mesma distância de 45. Vamos lá, vou voltar aqui para o AutoCAD, vou pedir, e na versão em português seria RET, vou dar Enter, vou clicar, vou digitar arroba 5,45 e eu vou dar Enter. Daí, na sequência, aqui a gente pode filetar. E, inclusive, né, vamos lá então filetar. Eu vou aqui F de fillet, daí seria underline F de fillet para fazer o concorde aqui no AutoCAD em português, dei Enter. Daí o raio, vou digitar R de raio, ou radius na versão em inglês, R, Enter. Daí na sequência eu vou digitar 5 e Enter, que era a distância aqui desse pequeno fillet, né? Ele tem aqui esses 5 no total. Aliás, ele tem um nadinha de nada, né? Parece ser então 2, né? 2 e sobra 1. Ele não é um redondinho perfeito, né? Então aqui pelo menos aqui no encosto, eu acho que não era 5 não, era menos. Então vamos voltar aqui. Daí aqui o raio, na verdade, era 2 mesmo. Daí eu vou clicar e vou filetar. E eu vou dar Enter para fazer de novo, vou clicar e vou filetar. Vou dar Enter para fazer de novo, vou clicar e vou filetar aqui. Perfeito. Vou dar Enter para fazer de novo, vou clicar, vou filetar. E vou dar Enter para fazer de novo, vou clicar e vou filetar aqui. Opa. Aqui, repara que ele pegou, né? Pegou desse retângulo aqui e ele some. Se eu pegar e dar fillet aqui, underline F de fillet, para dar o concorde na versão em português, eu posso clicar nessa dessa e clicar nessa outra, que daí sim ele vai. Daí, porque se juntar com essa outra entidade, ele vai sumir. Então, vou aqui de novo, né? Underline F de fillet, e vou dar Enter, e vou clicar nessa desta com aquela outra de lá. Ok. Eu já tenho aqui essa cadeira, essa entidade aqui desse lado. Aí, se eu quiser lembrar da última vez o mirror, eu posso selecionar e eu posso, com esse objeto selecionado, pedir aqui o mirror, seria o espelhar na versão em português, ESP de espelhar na versão em português, MI de mirror na versão em inglês. Eu vou dar Enter, daí eu vou espelhar.
vou desenhar o primeiro ponto do eixo de simetria e vou ali dar o próximo clique aqui, 90 graus para cima, para determinar esse eixo de espelhamento. Daí cliquei. E daí, aqui a linha de comando me pergunta se eu quero excluir o objeto original. Daqui vai ser não, eu quero os dois. Daí, então, vou dar Enter para confirmar. Beleza? Vou selecionar aqui, vindo da esquerda para a direita, essas duas cadeirinhas. Peguei, aqui esquerda para a direita e selecionei. Vou aqui pedir letra C, letra O de copy. E repara que sempre é copiada respeitando essa distância de 12.5, ou então aqui 12.5, e depois lá em cima é 15, o que vai sobrar. Então, eu vou aqui aproveitar, voltar aqui para o AutoCAD. Existem várias formas de fazer esse desenho, mas aqui, né, repara que ele tem uma cadeira aqui 12.5, 12.5, e aqui tem 15. E existem várias maneiras de fazer aqui, mas aqui só para a gente treinar o mirror mais uma vez e depois copiar, né, repara que esse aqui está bem no meio da mesa, então vamos estar treinando essas ferramentas de novo. E vou selecionar as cadeirinhas. Eu vou pedir aqui MI de Mirror no AutoCAD em inglês e SP de espelhar na versão em português. E eu vou dar Enter. Como eu já estava com ele selecionado, dei Enter, daí aqui a linha de comando me pede para especificar o primeiro ponto da linha de espelhamento. Então esse aqui é onde começa o espelhamento e para lá onde termina o espelhamento. Vai excluir os objetos originais, daqui vai ser não. Então vou dar Enter, pode ser barra de espaço também, para confirmar esse não. Perfeito. Agora vou selecionar aqui as cadeirinhas e vou aqui dar o comando do copiar, letra C, letra O de copy. Vou clicar de onde está e vou clicar onde vai ficar. Pronto, eu tenho aqui a mesa já certinha. Se quiser conferir a medida, pode digitar DI de dist, né? Daí eu vou dar Enter, daí será que aqui tem 15? Né? Daí será que aqui tem 45? Né? Será que aqui tem 12.5? E aqui Enter, né? Refiz o último comando aqui também, 45, e assim por diante você pode conferir, mas acredito que deve estar certinho, senão a qualquer momento você pode pausar esse vídeo e voltar um pouquinho se necessário. Agora, na sequência, aqui então, e se a gente quisesse fazer essa peça, inclusive depois, né, com a caixa acoplada, e aqui lá sem a caixa acoplada, é bastante semelhante à peça, a gente pode fazer e aproveitar para estar transformando naquela outra. Então, vamos lá. Aqui eu vou começar pelo da caixa acoplada aqui em cima mesmo, que essa caixa ela tem 20 por 50 e depois arredondamento com raio de 5. Então vamos fazer esse retângulo de 20 por 50. Voltando aqui para dentro do AutoCAD, vou pedir aqui o retângulo, REC na versão em inglês, RET na versão em português, as 3 primeiras letrinhas, vou dar Enter, vou clicar para começar a desenhar, vou digitar @20,50 e eu vou dar Enter. Perfeito. Já vou dar o F de Fillet, da versão em inglês, a versão em português é underline F de Fillet, e eu vou dar Enter para fazer o concorde. E na sequência, aqui eu vou estar digitando o raio, R de raio, radius, na versão em inglês, e vou dar Enter para confirmar a inserção de raio, que aqui o raio era de 5, e aí eu vou dar Enter, e na sequência já consigo clicar em clicar no outro, para fazer ali o raio. Esse raio aqui de 5, que ele se repete em cada uma dessas arestas. Então vamos lá, eu estou voltando aqui para o CAD, aqui eu vou de novo dar Enter para refazer o último comando, que é o concorde, é o fillet, cliquei em cliquei no outro, já foi, Enter, vou clicar em clicar no outro, já foi, Enter, fez de novo o fillet, com o outro, já foi, é isso aí. Agora, feita essa caixa, na sequência, a gente tem esse ângulo que sai aqui da marcação 10 com esse ângulo aqui de 15. Então, a gente podia desenhar ele e também desenhar. Ele sai aqui do 10 com essa distânciazinha de 15. Aqui, inclusive, depois ele bate aqui com esse raio aqui de 15 aqui também. Então, vamos estar fazendo aqui, como assim? Se eu voltar aqui para o AutoCAD, eu posso desenhar aqui L de linha, e eu vou dar Enter, uma linha aqui muito provavelmente, inclusive, depois eu vou apagar. Digitei L de linha, L de line, vou dar Enter, vou clicar de onde começa, apontei a direção e cliquei. Daí eu vou selecionar ela, selecionei, vou dar aqui copiar de novo, vou dar Enter, clicar de onde está, apontei a direção de 10 e dei Enter. Daí eu vou agora mudar aqui para o ângulo de 15 graus, daí ativa aqui então o F10, daí na sequência eu vou digitar L de linha, vou dar Enter e vou clicar daqui de onde começa e vou aqui nessa direção, inclusive vou adiante que achei mais facinho e fui. Ok, é essa linha, que se eu quiser inclusive eu posso selecionar e eu posso espelhar, né, pedir aqui o mirror, a linha de espelhamento, e vou clicar e vou espelhar, perfeito, já foi. Agora, na sequência,
repara que ele tem essa distância de 15 e depois ele tem essa distância de 50. Então, vamos por partes 15 e 50. Vou aqui dar o offset. Offset seria underline OF de offset, deslocamento na versão em português. Vou dar Enter. E daí, na sequência, eu vou digitar 15 e vou dar Enter. E vou clicar de onde começa até onde termina aqui. Daí, na sequência, eu vou aqui, inclusive, explodir. Vou selecionar esse objeto e vou dar X de Explode. E vou dar Enter. Explodir, vamos lá, vou tirar esses aqui que eu não preciso, ok? E aqui depois desse 15, tem essa distância de 50. Inclusive aqui no meio, repara que bem aqui no meio tem aqui o raio de 25 e raio de 20, essa circunferência. Então vamos lá, pode copiar então 25, 25, né? Também dá certo. Então voltando aqui para o AutoCAD, vou selecionar, vou copiar, letra C, letra O de copy, Enter. Vou copiar aqui para adiante, vou inclusive voltar para o F8, modo orto. E daí vou copiar aqui 25, Enter, e 50, Enter. Perfeito, ESC. Agora, na sequência, eu posso desenhar essas circunferências. Essa aí de 20 e com o mesmo lugar aqui de centro de raio, o de 25 também, né? 20 e 25. Então, vamos lá. Voltando aqui, então, vou digitar C de círculo na versão em inglês, CI de círculo na versão em português. Daí, digitei, vou fazer aqui desse ponto do meio e abrir aqui até 25, até onde ele vai. Agora, se eu pegar e dar o offset para dentro, ele ficaria 25 menos 5, ficaria com 20. E também aqui ele tem essa distânciazinha de 5, que a gente poderia estar aproveitando, né? Offset de 5 e offset de 5. Então, vamos lá. Voltando aqui para o AutoCAD, vou dar o offset, seria o de offset na versão em inglês, seria underline OF na versão em português, para fazer aqui o offset, o deslocamento, o botão este daqui. Daí eu vou confirmar com Enter. Daí na sequência, vou aqui dar a distância de 5, vou dar Enter. E vou clicar e vou dar o offset para dentro. Vou clicar e vou dar o offset para dentro. Vou clicar e vou dar o offset aqui para dentro. Aqui eu já tenho esse desenho formado. E tá faltando eu trimar e deletar aquilo que eu não quero, né? Como assim? Vou dar ESC, essas linhas eram linhas guias. Vou deletar, assim como essa e assim como essa também. Se tiver na versão em inglês, pode ser E e Enter, ou E e barra de espaço, H erase. Na versão em português, apagar é mais fácil a gente dar delete do teclado mesmo, que daí digita menos. Daí beleza. Agora a gente tem que trimar, né? Trimar seria TR de trim na versão em inglês, AP de aparar na versão em português, as duas primeiras letrinhas. AP de aparar, vou dar Enter e mais um Enter. Daí na sequência aquilo que eu vou cortar. Esse, vou cortar esse, vou cortar esse e esse. E vou cortar este daqui. E aqui eu vou cortar este de cá. Daí tá quase ganhando aqui o formato. Só chega pertinho e vê se tem que aparar um pouquinho mais, se é isso mesmo. Aqui, falta aparar só um tiquinho aqui a mais. E perfeito. Aqui eu vou dar ESC, vou chegar pertinho. Mas aqui a gente já tem essa bacia com caixa acoplada, ela já feita. Agora, na sequência, repara que essa região da bacia é igual, só a caixa acoplada que aqui é diferente. No mesmo espacinho de 20, aqui vai ter essa tubulação de 10 e depois 12, né, de distância aqui em relação aqui o diâmetro, né, dessa tubulação. Então eu vou voltar aqui pro AutoCAD. Seria 10 centímetros, seria o tubo de 100 milímetros, inclusive. Eu vou selecionar aqui essa parte da bacia. Selecionei, vou aqui, inclusive, acho que eu vou copiar esse e depois eu vou explodir ele. Vou pedir letra C, letra O de copy, copiar. Vou clicar de onde tá e vou copiar aqui onde ele vai ficar. Perfeito. Vou dar um ESC, parei. Vou selecionar este elemento e vou dar explode, né? Vou mandar explodir. Seria o xzinho de explodir ou x de explode na versão em inglês. Vou confirmar com Enter, explodir. Isso daqui que eu não quero, delete. Isso daqui que eu não quero, delete também. Ok. Na sequência, eu vou aqui preferir desenhar através do eixo. Vai ser uma linha, L de line e Enter. Vou clicar de onde começa, vou clicar ali onde termina. Agora, aqui eu vou pegar e vou preferir... Aqui acho que eu já vou mover, né? Vou selecionar aqui, vou M de mover, vou dar Enter. Cliquei para ancorar um ponto base. Vou apontar aqui para cima, vai ser 5, metade de 10 e vou dar Enter. E vou selecionar essa linha, vou pedir letra C, letra O de copy. Vou dar Enter para confirmar o copiar. Vou clicar de onde começa aqui o ponto base, apontei adiante e vai ser 10 e Enter. Daí na sequência eu vou dar ESC. E aqui então, ele tem esse de 10 vai para 12, né? Então tem mais um dentezinho aqui e 1 centímetro para lá de dentezinho para lá. E inclusive, repara que esse dentezinho, ele parece meio quadradinho. Então é o mesmo espacinho para cima
que depois ele avança naquela outra direção. Como assim? Né? Vou voltar aqui para o AutoCAD, vou dar aqui o offset. O de offset seria na versão em inglês, na versão em português seria underline OF, e vou dar Enter. Daí a distância vai ser 1, e eu vou dar Enter. Daí agora eu vou clicar e vou clicar onde vai ficar. Vou clicar e vou clicar onde vai ficar. Vou clicar onde vai ficar aqui em direção ao tubinho, e vou clicar onde vai ficar aqui em direção ao tubinho. Agora, na sequência, eu vou pedir AP de aparar, TR de trim é o comando na versão em inglês, AP de aparar na versão em português, e vou clicar mais aqui de onde começa, até aqui onde termina, e vou aparar aqui também. Eu vou clicar daqui de onde começa até ali onde termina, e vou aparar aqui também. E repara que esse acoplamento, ele é inteiro, e o tubinho, ele é interrompido, né? Ele não vaza através ali do anelzinho de ligação. Então, aqui dentro do AutoCAD, aqui eu vou cortar, e este daqui também. Eu posso fazer clicando um por um, eu posso desenhar também. Cliquei daquele ponto ali, até aqui onde eu vou parar este desenho. Ele já corta também. É isso. Agora, tem alguns pontos aqui que tá mais, né, também. Aqui tá mais, aqui também. Ainda tô no comando da parar. Se saiu, é só dar Enter que ele refaz o último comando. Só que aqui ele é arredondado, na verdade. Esse arredondamento, inclusive, nossa senhora, eu não esqueci de fazer aqui. Então, esse arredondamento com raio de 5 faltou fazer. Então, vamos fazer aqui, então, seria o fillet, o arco em concordância, que foi traduzido em concorde. Daí seria F de fillet na versão em inglês, seria underline F de fillet. Opa, ESC para parar com o comando. Vamos lá, underline F de fillet. E eu vou dar Enter. E daí eu vou clicar, aliás, fazer o raio. É só confirmar aqui o raio. R de raio de 5, então vou confirmar aqui com Enter. E daí eu vou clicar de um até outro, ele já faz aqui o raio. Vou dar Enter para refazer o último comando. Vou clicar com um e outro, ele já faz aqui o raio. Daí aqui eu vou ter que pegar e explodir, né? Porque senão, repara, aqui eu vou dar Enter e esse com esse, repara que ele vai destruir a geometria. Então, dei ESC, parei, vou selecionar essa caixa acoplada e aqui eu vou preferir explodir, né? Seria o xizinho de explodir. Explode. Agora sim, F de fillet, Enter. Daí, underline F de fillet na versão em português, F de fillet na versão em inglês, Enter. E vou clicar e vou juntar. E vou dar Enter para refazer de novo. E vou clicar naquele que vai juntar com aquele outro lá, certinho. Só que daí, ele na verdade tinha que estender, né? Então, estender seria estender. Daí seria EX na versão em inglês. EST na versão em português. Daí a gente vai estender, vai esticar, Enter e Enter. Daí a gente pode clicar ele para estender e clicar aqui também, mais pertinho de onde você está posicionando o cursor, é onde vai, se você clicar, ele vai estender. Daí cliquei, ele estendeu ali. Daí certinho a gente já fez a bacia sanitária, né? Vamos pro próximo então. Daí pro próximo então, aqui a gente tem essas outras peças de estar colocando no banheiro, que é bem simplesinho, né? Perto de tudo isso que a gente já fez. Essa bancada com cuba, ela tem no total 40 por 60. Então vamos começar com esse 40 por 60 e depois a gente pode criar essa peça com 2. Então vamos lá. Aqui eu vou pedir um retângulo. Daí seria as 3 primeiras letrinhas, REC na versão em inglês, RET na versão em português e Enter. Vou clicar de onde começa. Aqui eu vou digitar arroba. Vai ser 60,40 e vou dar Enter. Daí na sequência eu vou selecionar esse elemento e vou explodir. X de explode ao comando. Pedir aqui o explodir. Vou dar Enter. Daí na sequência eu vou selecionar essa aresta. E aqui como é só uma eu vou copiar mesmo, né? Letra C, letra O de copy. Copiar, vou dar Enter. Vou clicar de onde está, apontei aqui para cima. Aqui para cima vai ser 2 e vai ser Enter e perfeito. Agora, na sequência, eu vou desenhar aqui o círculo, a circunferência. Daí, voltando aqui para o desenho, essa circunferência, esse círculo que ele tem esse raio aqui de 12. Raio de 12, e depois aqui no meio ele tem raio de 2 e raio de 1 para fazer ali o buraquinho do sifão. Daí, vamos lá. Daí seria 12, 2 e 1. Daí, para fazer isso então, vamos lá. Seria C de círculo, CI de círculo na versão em português, C de circle na versão em inglês, vou dar Enter. E daí eu vou desenhar o círculo, aqui eu vou desenhar, e ele era raio de 12, né? Então vou digitar 12 aqui, ok. Vou dar Enter para refazer o último comando, vou clicar a partir do ponto do meio ali de novo, vai ser 2 e Enter. Vou dar Enter para refazer o último comando de novo, vai ser o mesmo centro, e vai ser 1 e Enter. Ok, todos esses aqui, se eu pegar, selecionei aqui vindo da esquerda para a direita, e aqui eu vou M de mover, M de move. Pedir aqui o mover, vou clicar da onde está, cliquei nesse quadrante, e vou clicar aqui onde vai ficar,
aqui nesse ponto do meio. Se o seu não tá aparecendo aqui esses snaps dinâmicos, daí vou pedir para lembrar que é o osnap, o comando, que ele também te dá a possibilidade nesse osnap, né, seria os de osnap e da enter, object snap. Entrando aí, eu deixei tudo marcado, menos o mais próximo que eu deixei de esticado. Daí ele mostrou ali, né, o quadrante, daí ele mostrou ali, né, todos esses outros que estão marcados possíveis, né, de a gente estar desenhando. Aqui eu vou dar OK, né, foi só para mostrar, relembrar. E o F3, né, que seria esse botão aqui embaixo, ele está ativo. Agora, tinha aquela distância aqui para mover que era de 5 em relação a essa aresta. Ou se você fez coladinho aqui, mover de 9, né, com relação àquela distância. Então, vamos lá. Aqui eu já tô com ele aqui, vou selecionar, vou pedir M de mover, M de move, vou dar Enter. Cliquei de onde tá, apontei aqui para baixo, vai ser 5 e Enter. Opa, já tá feito. É isso aí. E na sequência, vamos fazer agora esse lavatório. Esse lavatório, ele se inicia com um retângulo de 50 por 44. Então, vamos fazer esse retângulo de 50 e 44. Voltei aqui para o AutoCAD, vou pedir REC na versão em inglês, de retângulo, dei Enter, vou clicar aqui para começar, e apontei a distância, vai ser arroba 50,44. E eu vou dar Enter. Perfeito? Daí, na sequência, repara que ele tem aqui o desenho que não é exatamente um círculo. Ele é um desenho elíptico. Inclusive, são duas elipses diferentes. Daí, aqui tem esse recuo com relação à borda, que é de 20, e depois tem essa marcação de raio. A gente podia fazer essa marcação para ficar mais facinho de depois desenhar essa primeira elipse e aquela outra elipse. Então vamos por partes aqui, porque inclusive repara que não é exatamente um offset aqui, ele tem essa variação de distância. Então aqui eu tô achando mais fácil marcar aqui o centro primeiro, pra gente sair fazendo depois. Então esse centro aqui dessa elipse, daí seria aqui uma distância de 20, e essa distância aqui de 25, né? 20 e 25. Daí vamos lá. Então aqui eu vou digitar L e Enter, que aqui eu vou digitar daqui, vai ser 20, que automaticamente, se eu digitar DI e dar Enter, daí aqui vai ter 25, e aqui eu vou dar Enter para dar DI de novo, aqui vai ser o 20 então. Então, bem aqui é onde a gente começa aqui a elipse. Daí, a elipse maior é a que toca as bordinhas, essa daqui que vai até o 25, e depois ela toca aqui no 20. Daí depois a gente vai ter uma elipse menor, essa de 20 por 18. Então, vamos fazer. Voltando aqui para o AutoCAD, o comando da elipse seria EL de elipse, tanto na versão em inglês como na versão em português. Vou dar Enter. Daí, na sequência, aqui a gente vai começar pelo centro, então pedir o C de center, de centro, e vou clicar aqui no centro da elipse, vou determinar aqui o eixo e aqui esse outro eixo. Perfeito. Daí eu vou dar Enter na sequência, eu fiz clicando, né, aqui na perpendicular e aquela outra perpendicular. Fazer de novo seria EL o comando, se quiser dar Enter para refazer o último comando também dá certo. Daí, beleza, eu vou clicar primeiro no centro, né, então vou determinar aqui o C de centro. Eu vou clicar nesse centro, que é esse ponto do meio aí, e apontei uma direção, né? Uma direção aqui em cima seria 18 e a outra direção é 20, né? 18 e 20. Então, vamos lá. Apontei aqui para cima é 18 e Enter. Apontei aqui para esse lado é 20 e Enter. Perfeito. Agora é hora da gente aparar. Então, vamos lá. TR de trim seria AP de aparar na versão em português, as duas primeiras letrinhas. AP de aparar, então, Enter, Enter. Eu vou aqui selecionar e vou trimar. Selecionar, vou trimar. Trimei aqui, perfeito. E aqui já está pronto o meu lavatório. Tá faltando só eu determinar aqui o furinho. Nesse furinho que tinha aqui 2 e tinha 3 de raio. Então, voltando aqui para o AutoCAD, vou pedir CI de círculo na versão em português, C de circle na versão em inglês e Enter, claro. E aqui eu vou clicar de onde ele começa, vou digitar 3 e Enter. Eu vou dar Enter para refazer o último comando, pode ser barra de espaço, que também faz o Enter no AutoCAD. Vou clicar no mesmo ponto do meio e aqui eu vou fazer 2 e Enter. Perfeito, 3 e 2 está aí. E essa aresta, Edge, Erase e Enter na versão do AutoCAD em inglês, pode ser Delete na versão em português, que ele também vai usar a borrachinha para apagar. Daí dei delete, apagou. Aí ok. Certinho então, agora vamos fazer só a última peça, aquela última peça que é o chuveiro, essa ducha. Essa ducha aqui tem 15 e depois tem offset de 1 para dentro. Daí então, voltando aqui para o AutoCAD, vou digitar CI de círculo, vou dar Enter. Daí na sequência eu vou clicar para travar um centro, vou digitar 15, Enter. Daí eu vou pedir underline OF de offset ou de offset na versão em português, vou dar Enter. Vou digitar a distância de 1. Se não tivesse, podia estar digitando um Enter, né, por exemplo. E vou clicar e vou mandar para dentro.
Pronto, já tenho o chuveiro aqui. Daí, na sequência, eu tenho aqui essa distância de 35, que a gente pode estar realizando aqui depois esse cabinho aqui de chuveiro. Daí, então, para a gente fazer esse 35, eu voltei para o AutoCAD, vou digitar L de linha e eu vou dar Enter. Opa, esquece que L de linha e vou dar Enter. Daí, na sequência, cliquei no quadrante, apontei adiante, digitei 35 e dei Enter. Daí, aqui na sequência, eu vou apontar aqui para cima. Aqui parece ter o dobro da espessura aqui da ducha, então vai ser 1 e depois copiar um aqui para baixo. Ah, como assim? Eu vou dar o offset aqui, ou de offset de novo, underline OF na versão em português, para dar aqui o deslocamento. Daí eu digitei underline OF e vou dar Enter para confirmar o offset, o deslocamento. E vou continuar com essa distância de 1, eu vou confirmar com Enter então. E vou clicar de onde começa para lá e de onde começa daqui para baixo também. Daí, ESC, vou selecionar este desenho aqui do meio e vou dar Delete. Vou digitar L de linha, daí vou dar Enter e vou fechar aqui o chuveirinho. Daí tá certo, ele tem aqui exatamente o mesmo desenho aqui dessa ducha. Vou pegar e vou medir, que eu fiz com o tamanho de 15, ao invés de fazer o raio eu fiz o diâmetro. Daí, então voltei aqui para o AutoCAD e aqui eu vou digitar DI, de dist, vou dar Enter. E aqui repara que daqui para cá eu tenho 35. Agora eu vou dar Enter, daqui para cá eu tô com 30. E eu cliquei errado, inclusive, né? Eu peguei daqui, né? E depois eu fui pro quadrante. Então, isso aqui era para ter metade do tamanho, né? Daí, se eu desenhei errado e eu sei que a proporção era a escala, era a metade do tamanho, eu posso selecionar esse objeto e, na sequência, eu posso usar o comando da escala. Escala no AutoCAD em inglês seria Scale. Na versão em português seria ES de escala. Então, eu vou digitar ES e vou dar Enter. Daí, na sequência, eu vou clicar daqui, de onde começa o ponto base, e vou digitar o fator de escala, que vai ser de metade, 0,5, 50%. E eu vou dar Enter. Perfeito. Aqui só tem que deletar esse agora, porque agora é o offset de 1. Mas se quiser medir, DI, vou dar Enter. Repara que nesse quadrante, até aquele outro quadrante, tem 15, né? Agora sim. Agora, se eu pedir offset, underline OF de offset na versão em português, somente a letra O e Enter na versão em inglês, daí na sequência, aqui eu vou confirmar a distância de 1, Enter, e vou selecionar esse objeto e vou dar o offset aqui para dentro, e perfeito, é isso aí. Agora sim o chuveiro está certo. Se eu quiser medir, né, DI é a distância, dist, né, DI, medir, né, aqui tem 35, aqui, opa, quadrante para quadrante, aqui tem 15, é isso aí. Aqui a gente tem algumas ferramentas de modificação, tá faltando a gente transformar em bloco. Daí para transformar em bloco esses que a gente fez aqui hoje, então vamos lá. Vou pedir para relembrar que seria W de bloco na versão em inglês, GB de gravar bloco na versão em português. Daí eu vou começar com a mesa, daí selecionei a mesa aqui, vou digitar GB, cliquei de um ponto até outro ponto, né? Daí eu fiz a seleção. GB de gravar bloco, W de write block na versão em inglês. É diferente de fazer o comando bloco ou block, que fica somente dentro do arquivo. Eu quero ter o reaproveitamento, então eu quero salvar externamente compondo uma biblioteca. Daí aqui eu selecionei, dei gravar bloco, eu vou selecionar o pick point, é o ponto base. O ponto base meu vai ser este daqui, perfeito? E já vou converter para bloco. Vou aqui no botão quadrado com 6 pontinhos, escolher onde eu vou gravar. E aqui eu vou fazer uma mesa. Mesa de 6 lugares. Opa, digita certo, 6L. Deu ok. E eu vou salvar. É isso aí. E vou aqui converter para bloco, inclusive, e vou dar o ok. Daí, esse elemento, inclusive, ele já se converteu para bloco. Se quiser ver a diferença entre deletar ao gravar, ou aqui gravar o bloco ou não fazer nada quando dá o write block, é só ver o vídeo anterior dessa série, né? Que inclusive tá o link dessa série aí embaixo também na descrição do vídeo. Daí aqui eu vou dar sequência então, vou selecionar essa bacia com caixa acoplada, vou digitar GB, na versão em inglês seria W de write block, gravar bloco, vou dar Enter. Já tenho a seleção, então nem preciso selecionar. Já vou converter para bloco. Tá faltando o pick point. Vou pedir aqui o pick point, o ponto base. Eu vou clicar bem aqui no ponto do meio. Cliquei. E vou aqui verificar o nominho dele, onde ele vai ser salvo também. E aqui então, ele vai ser a bacia com caixa acoplada, né? Vou colocar bacia C caixa... vamos digitar certo, vai. Com caixa acoplada. Daí aqui vou salvar. E ok. Vou selecionar esse outro, vou aqui dar Enter para refazer de novo, gravar bloco. Daí na sequência eu vou aqui, já estava selecionado, então vou dar selecionar o ponto, né, o pick point.
vai ser bem esse pick point ponto do meio, cliquei. Daí vou aqui no botão quadrado com 3 pontinhos. E aqui eu vou gravar bacia sem caixa acoplada. Pronto, esse vai ser o nome. E vou gravar, ok? E ok. Perfeito. Agora, vamos lá. Esse aqui seria bancada com cuba e depois o lavatório. Então, vamos lá. Vou selecionar esse objeto. Vou digitar GB. E vou dar Enter. W de bloco na versão em inglês. E aqui, então, vou selecionar o ponto, né? O pick point. Vai ser bem aqui esse ponto base. E vou... como eu já selecionei e aqui ele vai converter para bloco, na sequência, qual que é o nome dele e onde a gente vai salvar. Esse elemento aqui vai ser a minha bancada. É uma bancada com cuba. Daí aqui eu vou gravar e ok, daí já está pronto aqui. Esse aqui é um lavatório, vou selecionar e vou dar Enter para voltar a fazer GB de gravar bloco, W de bloco na versão em inglês. Aqui ele já está com o objeto selecionado, vou só dar um selecionar ponto, que vai ser bem aqui o ponto, cliquei. Vou selecionar um ponto que vai ser bem este daqui, o ponto do meio, cliquei. Daí na sequência também vou aqui no botão quadrado com 3 pontinhos. E aqui eu vou estar gravando aqui o lavatório, então vou chamar você de lavatório. Eu vou salvar. Daí, ok. E, por fim, vou fazer aqui o chuveirinho. Vou selecionar o objeto. Dá para selecionar depois, eu acho mais fácil antes. Aqui a gente já sai com essa seleção já feita. Daí aqui eu vou dar Enter para refazer de novo o Write Block, gravar bloco. Daí eu não preciso pegar aqui e selecionar o objeto, né? Que seja isso aqui, fazer de novo. Daí confirmar com Enter. Isso aí poupa esse passo a mais se você selecionar antes. Daí aqui eu vou selecionar o ponto do pick point, esse tem que fazer mesmo. Selecionar ponto vai ser bem aqui no ponto do meio de inserção. Quando eu inserir esse bloco no outro projeto, vai ser inserido automaticamente exatamente aí onde eu cliquei, esse ponto de base. E daí na sequência, aqui botão quadrado com 3 pontinhos, aqui eu vou chamar ele de ducha. Vai ser uma ducha. Daí eu vou aqui gravar, salvar. E aqui eu vou dar o ok. Perfeito. Relembrando, né, só para mostrar isso aqui de inserção, se eu começasse um novo projeto aqui, com base no Acadizo, e aqui eu vou simplesmente abrir, perfeito? Aqui, se eu aqui pedir id inserir, e eu vou dar Enter, id insert, id inserir e Enter, e for selecionar aqui esse objeto, né, senão você pode pegar e buscar, né, onde ele estiver salvo, por exemplo, o último que eu fiz, a ducha. Selecionei aqui a ducha e vou clicar para inserir aqui a ducha. Repara que eu inseri exatamente por aquele ponto de inserção. Mesma coisa que o lavatório. Eu inseri exatamente nesse ponto de inserção. E se eu precisasse rotacionar, eu posso selecionar ele e pedir aqui o botão do rotacionar. Rotacionar seria rotate, na versão em inglês, para R. Deixa eu só fechar essa coisa aqui, que senão não dá para ver. Aqui eu vou SQS, que vou digitar RO de rotate, de rotacionar. Daí digitei RO, vou dar Enter. Vou selecionar esses objetos, vou confirmar a seleção com Enter. Daí na sequência eu vou clicar num ponto base e vou apontar aqui a direção para cá. Pode até travar com F8, que dele fica retinho. Daí eu apontei aqui, vou clicar onde ele vai ficar. Perfeito, é isso aí. Se eu precisasse mover, esse aqui você já sabe. M e Enter e dá para mover. Daí isso daqui, repare que eu comecei um outro desenho, que esse aqui eu vou fechar e não vou salvar não. Vou preferir manter esse, que a gente fez todos esses bloquinhos já desde o vídeo anterior. A gente desenhou e transformou em bloco. Caso você esteja fazendo junto, eu peço para que você clique no botão de salvar, que a gente continua numa próxima então, que inclusive a gente pode estar realizando uma planta e depois estar inserindo esses blocos nessa planta na sequência. Espero que você tenha curtido e nos vemos na próxima então.